Imediato. Bom dia. Eu sempre já começo de imediato porque eu sei que essa live ela fica gravada e muita gente assiste depois. Eu pego esse horário exatamente para ficar mais tranquilo, para que a conexão ela fique mais tranquilo, não tenha muita queda. Bom dia, Lidse, tudo bem? Seja bem-vinda também novamente aqui na jornada. Eu pego esse horário exatamente por conta da conexão, né, que é bem melhor. E eu alterei o horário, alterei o dia também por conta de algumas alterações na minha agenda. Então, eu tive que também mudar o horário das nossas lives e também o dia. E também já quero até pedir desculpas por isso. Mas já vamos começar a nossa live. Hoje eu prometo que vai ser bem mais curta. Porque, por que vai ser mais curta? Apesar de ter muitas informações. Nossa, tem tanta informação que eu escrevi, eu acho que umas 4 vezes, vários conteúdos, porque eu não sabia o que realmente era. Tudo é importante, tudo tem grande valor aqui. E eu quero começar já falando que nós vamos abordar a partir de Sara aquilo que realmente é importante dentro de um contexto de marca pessoal. Eu até anotei aqui, porque principalmente nós precisamos entender que marca pessoal não é apenas a sua imagem, não é apenas a sua identidade. Não é o seu trabalho, não é o seu logo, isso eu já tenho falado, acredito que muita gente já sabe sobre isso, mas marca pessoal é um conjunto, tá? É uma composição de vários aspectos que está relacionado a você, a pessoa você. Então, é por isso que se fala que você é a sua marca. Então, para ficar mais fácil de entender, as pessoas às vezes confundem assim, minha identidade, eu sou o que sou, eu sou isso. Então, assim, tem dificuldade para receber um feedback. E eu já quero colocar aqui a importância do feedback, porque assim, como numa empresa, olha só, nós temos um negócio, o negócio somos nós, dentro desse contexto de marca pessoal. Dentro da visão de Tom Peters, que ele fala que é o pai da marca pessoal. Então, assim, nós precisamos entender que como uma empresa, um feedback, ele é muito importante para nós, porque o feedback é onde nós podemos analisar como que está a nossa imagem, como que está a percepção da nossa mensagem, daquilo que nós queremos comunicar e também dos nossos serviços. Então, se você tem dificuldade com relação ao feedback, eu já quero te... Bom dia, Márcia. Se você tem dificuldade em receber um feedback, eu já quero deixar claro aqui para você que o feedback, ele é muito importante se você deseja deixar uma marca positiva, se você deseja melhorar o seu serviço, se você deseja realmente atender e dar respostas ao mundo e às pessoas dentro daquilo que você está se propondo a fazer no mercado como uma marca pessoal relevante, tá bom? Então, como eu falei, hoje nós vamos entrar bem mais dentro desse aspecto de marca pessoal, naquilo que está relacionado à mensagem, aquilo que nós estamos influenciando através do nosso comportamento, ok? Então, eu até já coloquei lá no grupo, quem não está no grupo, bom dia, Marcos. Quem não está no grupo, eu convido, porque eu complemento as informações lá no nosso grupo. Inclusive, eu comuniquei que a partir de Sara, eu vou começar para dar continuidade aos nossos estudos aqui. Eu vou precisar, e vocês vão ver que vai ser necessário, um complemento daquilo que eu estou falando aqui na live, por conta das informações e de onde eu estou querendo levar esse entendimento sobre branding cristão e sobre dentro da perspectiva do personal branding, que é a gestão da sua marca pessoal, ok?
Então, eu vou repetir aqui, deixa eu ver aqui onde que está. Eu vou repetir aqui só um resuminho, tá? Eu sempre faço um resumo sobre a jornada dos heróis da fé. Nós falamos sobre Abel, falamos sobre Enoque, falamos sobre Noé e falamos também de Abraão. E agora vamos começar com a primeira mulher, que é a heroína Sara, tá? Então, o que nós podemos perceber, o que nós podemos identificar com a mensagem dessa marca pessoal? Segundo a Bíblia, segundo aquilo que foi falado, Sara, ela foi uma mulher que ela recebeu poder para gerar. Que poder foi esse? Então, como nós sabemos pela história dela, ela era uma mulher infértil e o seu esposo tinha recebido uma promessa de ser pai de nações. Bom dia, Adri. E o seu esposo tinha recebido a promessa de ser pai de nações. Então, qual é a reputação que nós podemos concluir a respeito de Sara? É que ela foi uma mulher que recebeu poder de Deus para gerar uma promessa. Isso está em Gênesis 11:11. E é exatamente por isso que nós já vamos começar a ler esse trechinho de Gênesis 11, Gênesis não, Hebreus 11:11, que começa a falar da vida de Sara, que fala assim, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Olha só, o que está escrito na galeria dos heróis da fé. Bom dia, Lili, muito bom ter você aqui. O que está escrito na galeria da fé em Hebreus 11, a respeito dessa marca pessoal? É que ela recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, aqui nós já podemos identificar qual é o propósito na vida de Sara, qual é o propósito de Deus na vida de Sara, que foi o quê? Que ela fosse mãe de nações. Porque o pai, Abraão, tinha recebido uma promessa de Deus. Nós já vimos isso na live anterior. Abraão tinha recebido uma promessa de Deus de ser pai de nações. Só que esse casal, eles não tinham filhos. E eu quero até colocar aqui um pouquinho do contexto da história para que fique mais fácil de se entender. Abraão, ele era um homem de posses. Porém, ele não tinha filhos. Ele e Sara não tinham filhos. Então, quando você conhece a história deles, você vai começar a identificar que eles tinham um desejo. Como eu e você, como todos nós, também temos um desejo. Abraão e Sara tinham esse desejo de filhos. Eles não desejavam posses porque eles já tinham posses. Eu não sei qual a sua necessidade, o que você hoje está infértil na sua vida. Pode ser um casamento bem-sucedido, pode ser um filho como Sara, pode ser o aspecto profissional. Então aqui nós já podemos aprender dentro da história da vida de Sara que ela recebeu esse poder. Então, quando nós começamos a entender o propósito de Deus nas nossas vidas e que o propósito dele vai ser sempre gerar algo impossível, tá? Nos olhos naturais e também aos nossos olhos. Então, como eu coloquei aqui, eu até escrevi aqui que a proposta do branding cristão, dentro da perspectiva do reino de Deus, é o quê? É nós impactarmos as pessoas, gerar um impacto através da nossa história, da nossa vida e daquilo que nós, através de tudo aquilo que nós vivemos, as nossas experiências e as nossas dificuldades, nós venhamos causar um impacto positivo. E como nós estamos falando da galeria dos heróis da fé, obstante isso não é diferente para mim e para você,
eu já quero lançar uma pergunta. Qual é o impacto que você vai gerar através da sua história? Lembra que marca pessoal é uma história, né, que nós estamos construindo, tá? É a marca que você está deixando no decorrer da sua história. Então, acho que não foi no primeiro ou foi no segundo que eu expliquei que nós estamos escrevendo a nossa história. Só que o interessante de você construir quando você é um cristão, quando você reconhece que Deus, ele é um Deus presente, que ele existe, que ele é o autor da sua história e do seu destino, essa sua história você não precisa mais conduzi-la sozinha. E aqui dentro dos heróis da fé, nós podemos ver, e até mesmo em todo o contexto da Bíblia, nós podemos ver a participação de Deus e o desejo de Deus de participar da vida dessas pessoas, como também da minha vida e da sua vida. Para quê, Cris? Exatamente para que se cumpra aquilo que ele determinou para a minha vida e para a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Bom dia, Leia. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Noé, na vida de Abraão, agora também na vida de Sara. Sara, como eu falei, se você for ver, eu nem vou ler, tá? Se você for ler em Gênesis, a história de Sara tá no comecinho também, né? Gênesis 12. Então, como nós estamos falando a respeito de história, que na verdade é a nossa história que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu quero trazer consciência para você de que nós estamos construindo essa história e que bom que Deus nos convida para construir, para realizar essa história juntamente com Ele. E aí eu escrevi aqui 4 aspectos que eu também não vou ler, tá? Mas eu quero que depois você leia esses pontos aqui. Se você quiser anotar, você pode anotar. Nós sabemos que a Sara, ela era uma mulher... já é boa tarde, né? Então, boa tarde, Leia. Já que em Portugal já é boa tarde. Então, nós sabemos pela história de Sara que Sara, ela era uma mulher infértil. Eu já falei isso no comecinho, né? Então, em Gênesis 12:1... acontece um fato com o seu esposo, onde ele é chamado, bom dia, Bruno, onde ele é chamado, seu esposo, onde ele é chamado para sair de um lugar para outro lugar. Então, Sara tinha um parceiro. Você provavelmente, você deve ter um parceiro de negócios, você provavelmente... já que nós estamos falando, tá, de negócios, de empreendedorismo, como eu falei, porque o nosso alvo aqui, óbvio, meu público maior são os empreendedores, então provavelmente você deve ter um parceiro. Se você não tem um parceiro, você vai ver que dentro da história de Sara, como é importante você ter um parceiro e parceiros, não qualquer parceiro. Ok? Então, aqui o parceiro de Sara recebe uma promessa. Ela não recebe essa promessa diretamente. Em Gênesis 16:1, do 1 ao 5, né? Então, voltando aqui, que eu esqueci de falar aqui. Em Gênesis 12, Sara, ela foi corajosa suficiente para abrir mão de todo aquele contexto que ela vivia, que ela tinha uma vida totalmente estruturada para viver o sonho do seu marido. Vocês concordam? Quando você vai ver a história, ela saiu, ela foi junto. Então, ela foi corajosa o suficiente, olha só, já é um atributo da marca pessoal de Sara. Ela foi corajosa o suficiente para crer que aquela promessa que Deus estava dizendo para Abraão, de que ele tinha que sair daquele lugar para um lugar que ele ainda mostraria, ela confiou naquela promessa que está com seu parceiro, né? E que Deus seria fiel. Então, o que eu quero já deixar aqui para mim e para você? O que eu já aprendi aqui que nós podemos aprender? Que muitas vezes, tá? Muitas vezes você vai ver que o teu parceiro, ele vai estar carregando uma promessa que é muito maior
do que você imagina e que, consequentemente, vai trazer benefícios para você. É porque eu não quero entrar aqui no aspecto de família, mas quando um homem e uma mulher se casam, é a promessa dos dois que estão se unindo, certo? Mas vamos falar aqui de parceiros. Então, quando você se une com alguém, por isso que é importante nós escolhermos bem as pessoas com quem nós vamos andar, exatamente porque nós precisamos ficar para saber se faz sentido com aquilo que Deus está falando sobre o que Ele está te prometendo ou que Ele tem para você em um futuro, tá? No futuro. Então, em Gênesis 12, Sara, ela foi corajosa o suficiente para abrir mão dos próprios sonhos dela e também das vontades dela. Já em Gênesis 16, de 1 a 5, ela já tinha recebido essa promessa do seu esposo e qual é o aspecto aqui que a gente pode observar em Gênesis 16, do 1 ao 5, que é o fato quando ela quer intervir para acelerar esse processo da promessa de Deus para a vida deles, né? Da vida dela e da vida dele também. Em Gênesis 16, 1, você vai ver que é a história quando ela fala com sua serva, né, com H, e aí propõe para que ela se deite com o seu esposo, para que ele seja, para que ela gere um filho e assim se cumpra a promessa de Deus na vida de Abraão. Tem muitos pontos aqui que precisariam ser abordados, mas que eu não posso abordar, porque nós estamos falando apenas aqui com relação ao atributo da marca pessoal. Então, o primeiro atributo de Sara foi uma mulher corajosa, ela precisou ser corajosa, certo? O atributo número 2 aqui de Sara foi que ela foi uma mulher influente. Aqui no contexto de Gênesis 16, 1 a 5, quando ela está conversando, ela está influenciando o H para que ela diga sim. E a influência da vida de Sara, a influência dela é tão poderosa, talvez ela nem percebesse isso, como às vezes nós também não percebemos. Então, ela era tão influente que ela conseguiu influenciar H para dizer sim, e ela também conseguiu convencer, ou seja, influenciar o seu esposo Abrão, no caso, né, a concordar com aquilo que ela estava propondo, que foi se deitar com aquela serva. Então aqui eu já quero deixar também um pontinho. Tome cuidado com a sua ansiedade. Quando nós recebemos uma promessa de Deus ou quando nós desejamos realizar algo, isso é natural que a ansiedade, que a inquietação venha tomar conta do nosso coração e da nossa alma. Então, se nós não estivermos atentos e confiantes naquilo que Deus está nos conduzindo para o lugar que Ele vai nos levar, de novo, eu quero colocar aqui, nem sempre lugar é um espaço, mas lugar é uma posição, lugar de repente o que eu posso dizer assim? É uma posição, ou um cargo, ou uma função, ou algo que você vai realizar, ok? Então, muito cuidado com a ansiedade, principalmente nos dias de hoje. Então, o terceiro atributo agora que eu vou falar da vida de Sara está em Gênesis 17, de 1 a 15. Que que depois que você vai ler, nesse contexto aqui da história, aí você vai entender por que é importante o parceiro e a aliança com quem você faz. Aqui em Gênesis 17, de 1 a 15, é o momento em que Deus faz uma aliança com Abraão. Olha só, Deus ele fez uma aliança com Abraão, não foi com Sara, mas porque Sara tinha uma aliança com Abraão, ela também se beneficiou dessa promessa. O que eu quero dizer aqui? Eu quero que você se atente.
você carrega uma promessa. As pessoas com quem você se conecta e que você vê que faz sentido com aquilo que você está se propondo a realizar, ela também é uma pessoa de valor dentro da perspectiva de Deus, tá? E você tem que começar a orar e você pedir a Deus, eu sempre faço isso, Senhor, envia as conexões que são necessárias para que a promessa que eu carrego e a promessa que essa pessoa também carregue, ela seja uma explosão de poder, bom dia, ela seja uma explosão de poder para que se cumpra na minha vida e na vida dela, né, dessa pessoa, aquilo que você designou para as nossas vidas. Então, as alianças, inclusive a aliança é um ponto que nós ponto que nós abordamos, né? Dentro do contexto, dentro do personal branding, que eu não vou falar aqui, porque o objetivo aqui não é personal branding. Então, por isso que a minha proposta, quando eu falei sobre o personal branding, quando eu falo sobre personal branding cristão, são esses aspectos que nós precisamos observar. Então, nesse ponto aqui, as alianças, elas são importantes porque essas alianças, elas vão ser o poder, tá? Que vão conversar entre si em valores, em pensamentos, em perspectiva de futuro. Então, se você tem uma aliança, né, um parceiro com alguém que tem valores diferentes do seu, consequentemente, isso não vai gerar resultados positivos. E o nosso objetivo sempre vai ser o quê? Gerar resultados positivos dentro daquilo que nós estamos querendo realizar ou nós vamos realizar, ok? Então, aqui em Gênesis 17, quando Deus ele faz a promessa para Abraão, a partir desse momento, acontece 2 fatos importantes que eu quero que você depois observe. Primeiro, eu já falei o primeiro, que foi nesse momento, a promessa de Deus para Abraão passou também a ser a promessa de Deus para Sara. Então, se eu tenho um parceiro, bom dia, Caio, bom ter você aqui. Se eu tenho um parceiro, a promessa que eu carrego também vai impactar a vida daquela pessoa, certo? Então, por isso que tem que existir fidelidade. Por isso que Deus exige fidelidade. Por isso que Deus fala o tempo inteiro dessa questão de quebra de aliança. Porque quando você quebra uma aliança, você interrompe um fluxo que estava projetado, que já tinha sido projetado para acontecer. E essa quebra de aliança, ela pode acontecer por N fatores. Pode ser por infidelidade, pode ser também por incompatibilidade de valores. Então, o que pode acontecer? Muitas vezes nós podemos ter os nossos parceiros até um determinado tempo. E aí depois, a gente até observa, isso já aconteceu comigo também, você caminhou até aqui e a partir dali as pessoas se separaram, tá? Mas não foi uma quebra de aliança, foi simplesmente os propósitos, tá? Porque Deus, ele trabalha com propósito. Por isso que é muito importante a gente entender essa questão também de propósito. Deus, ele trabalha com propósito. Ele não trabalha com causas. Ele não trabalha simplesmente com pontos isolados. É um propósito. Então, quando você entende o que é propósito, você começa a entender todo um contexto. E o personal branding, ele te traz essa visão superior para que você possa olhar aquilo que você projeta para o seu futuro de uma visão panorâmica. Eu até já comentei isso também, já tenho comentado sobre isso. Então, você precisa enxergar você como um capital intelectual, como alguém de uma maneira panorâmica e projetando o seu futuro, ok? Então, cuidado, né, tá? Fique atenta com as alianças, seja fiel às alianças. Quando você for fazer negócios com alguém, observe os valores, aquilo que aquela pessoa, né, aquilo que aquele
aquele parceiro, aquele fornecedor, ele tem como princípio e como os valores para que essa aliança ela não seja quebrada, ok? E o quarto aspecto que eu quero colocar aqui está em Gênesis 18, de 1 a 15, que é um encontro de Sara com a sua verdadeira identidade, com o seu verdadeiro destino. Se você for ver em Gênesis 18, 1, é o encontro quando ele recebe a visita de 2 anjos, dizendo para ele que em 1 ano Sara ia gerar um filho. Para quem conhece a história, essa era a promessa de Deus para a vida de Abraão, e esse era o desejo maior da vida de Abraão, que era ter um filho, assim também como de Sara. Então, o que é importante aqui é que você já começa a ver a importância do propósito. A partir do momento que você já começa a ter noção do teu propósito, você já carrega uma autorresponsabilidade de você cooperar tanto com Deus, como também com as circunstâncias e que você precisa exercer, né, para que aquilo se cumpra. Vamos analisar essa questão pessoal, tá? Para os dias de hoje, por exemplo, se eu sei qual é a promessa, se eu tenho clareza da promessa de Deus para minha vida, então eu tenho que analisar, por exemplo, que cursos que eu preciso fazer, que formação que eu preciso fazer, quais são as pessoas que eu preciso se conectar, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Tudo isso é importante. Por quê? Porque um sonho e um desejo, ele não se realiza simplesmente com um desejo. Desejo é apenas o primeiro passo. Você vai precisar das ações correspondentes para que aquilo se cumpra. E como nós estamos falando dentro do contexto de marca pessoal, onde o nosso objetivo é exatamente deixar marcas, deixar memórias através da nossa história ou também através da nossa vida. Como assim, Cris, através da minha vida que eu posso deixar marcas? Por exemplo, aqui no caso de Sara, vamos falar de Abraão. No caso de Abraão, ele perseverou na fé. E Sara também, ela perseverou na fé, crendo naquela promessa. Então, qual é a inspiração que ela vai estar gerando quando as pessoas se lerem a sua história? Por exemplo, aqui no caso de Sara, mas na sua história, por exemplo, o que as pessoas vão se inspirar em você quando conhecer a sua história ou quando se relacionar com você? Por exemplo, tem muita gente que fala que um dos atributos, né, que ela enxerga em mim, que a pessoa enxerga em mim, é essa questão da determinação. O meu marido fala muito isso, que eu sou muito perseverante, que eu sou muito determinada. Então, aquele atributo que é meu, tá, da minha personalidade, vai inspirar outras pessoas. E muitas vezes são através desses atributos que as pessoas vão se conectar com você. Porque ela precisa da sua determinação, ou você também precisa da determinação daquela pessoa, para que você possa ser uma pessoa mais determinada ou ser uma pessoa mais organizada. Não sei qual é o caso aqui, entendeu? E aí você já começa a entender essa questão dos relacionamentos. E eu tenho observado que hoje em dia as pessoas estão muito, isso é bíblico já, não é? As pessoas estão muito centradas no eu. Gente, você é alguém importante, mas você não é autossuficiente, você não vai conseguir fazer as coisas sozinhas. Você precisa de pessoas. E além do mais, não existe propósito que não esteja inserido pessoas. Senão, você é um ponto perdido no espaço, você é uma estrela que você vai brilhar, somente isso. E até a estrela, para brilhar, ela está emitindo luz
para os outros. A luz é dela, mas é para iluminar os outros. Então, muito cuidado com essa questão do egocentrismo, de que eu sou autossuficiente, que eu sou o que sou, eu sei o que eu sou. Tudo bem, maravilha, isso é importante. O autoconhecimento é tanto que ele é o primeiro pilar num processo de personal brand, no processo para a gestão da sua marca pessoal. Então, esse autoconhecimento, ele é contínuo, ele começa, mas ele não termina até que a sua história finalize, certo? Então, aqui, Sara, nesse momento em que ela teve o encontro com a promessa, tá? Aqui foi o encontro da promessa. Foi quando ela ouviu da boca dos próprios anjos dizendo que ela ia gerar um filho. Porque se você for ver o contexto dentro da palavra, em momento algum, Deus falou com Sara. Ele falou com Abraão. Somente aqui em Gênesis 18:1 é que nós podemos observar Deus falando especificamente com Sara, dizendo assim: você vai gerar um filho. Então, tanto que qual foi a reação dela? Ela riu, e quando você vai ver a história também, ela fala assim: eu e o meu Senhor, depois de velhos, vamos ter prazer, vamos gerar um filho. Ou seja, ela teve um confronto da realidade com que ela vivia com a realidade do céu. Então, pega essa dica para você. Qual é o confronto que hoje você está vivendo da mesma forma que Sara, e que você vai ser responsável a partir desse momento? Você é o protagonista da sua história junto com o Criador do seu destino. Eu também sempre tenho falado isso algumas vezes nos meus posts, tá? Eu falo que é importante isso, para você realizar aquilo que você está projetando para o futuro e todas as suas ações dentro daquilo que Deus já está falando para você, ok? Então, foi nesse momento em que Sara teve um encontro com o seu destino. Então, nesse momento, eu creio que, como eu comecei aqui, e como está escrito em Hebreus 11, que diz que o quê? Que Sara recebeu poder para gerar uma promessa. Então, o que eu quero te dizer? Se existe uma promessa para a sua vida, tenha convicção que, independente das impossibilidades, existe um poder dentro de você, tá? Existe um poder dentro de você, da mesma maneira que aconteceu com Sara, e que esse poder, ele está na sua responsabilidade de você gerar. Então, o que você precisa gerar? Sara precisou gerar fé. E fé, aqui, já um outro ponto que eu quero também colocar como marca pessoal cristã, o aspecto da fé. A fé é um atributo que vai causar impacto no mundo. A fé, a minha fé e a sua fé é que vai gerar um testemunho de Deus na minha vida e na sua vida. Lembra que o objetivo, quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou Noé, quando Deus chamou o Moisés também, foi para que as nações conhecessem Deus. E não existe outra forma das nações ou das pessoas conhecerem Deus que não seja através do meu testemunho e do seu testemunho. Que não seja através da minha fé em prática, se cumprindo aquilo que nós estávamos crendo ou que nós cremos e que aconteceu, que aí gera o testemunho, entendeu? Então, a fé, ela tem que ser uma marca, ativa na minha vida e na sua vida como cristãos, ok? Fé em primeiro lugar em Deus e em segundo lugar em você, porque se você não acredita, você pode ter
toda a fé do mundo, mas se você não tiver uma fé suficiente em você, de que você é capaz de gerar, de que você é capaz de realizar aquilo, isso vai se tornar em vão. Não esqueça. Outra coisa que eu sempre tenho falado nas minhas mentorias com as pessoas que passam por mentorias comigo. Lembre-se do Deus Emanuel. Lembre-se do Deus conosco, porque esse é o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus na minha vida e na sua vida é Ele se fazer presente. É por isso que o Espírito Santo está na minha vida. Então, eu posso até dizer assim, explore a presença do Espírito Santo na sua vida, para trazer a criatividade, para trazer as direções, para trazer o norte, para trazer... para tirar as dúvidas que ainda existe dentro de você a respeito do que você deve fazer, como você deve fazer. Gente, esse é o meu objetivo e eu sei que isso faz parte do propósito de Deus para a minha vida. É por isso que eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, falando o que eu estou falando. O meu propósito, eu já falei isso na live anterior, é ajudar as pessoas a se tornarem aquilo que Deus as chamou para ser. Então, isso que eu estou fazendo faz parte do meu propósito. Que aqui no final eu vou fechar isso, tá? Para ficar mais claro, que aí tem um exercíciozinho que a gente sempre faz, tá bom? Bom dia. É muito importante, então, você aprender a gerar essa fé para que se cumpra aquilo que Deus tem dito para você. Então, se você não ficou atento ainda daquilo que Deus tem falado para você, comece a observar. E como que Deus fala? Como eu já falei, Deus fala através da sua palavra. Deus fala através daquilo que você ouve em uma ministração, através de uma palavra profética. Eu tenho certeza aqui que muitos de vocês já receberam palavras proféticas, então valorize essas palavras proféticas. Abraão, ele carregou essas palavras, ele carregou a promessa e a fé de que ele seria pai de nações. E aqui agora, já que a nossa heroína é Sara, ela passou também a conhecer essa promessa e ela também, não só Abraão, mas ela também teve que gerar essa fé. Então, se uniu, tá? Se uniu a fé de Abraão com a fé de Sara. Então, as pessoas, o seu parceiro, o seu esposo, ele pode ser o seu sócio, né? Nesse caso, ou a pessoa que você tem como parceiro, você precisa em unidade gerar essa fé para vocês chegarem no destino que vocês desejam, naquilo que você se propõe a fazer. Se você é uma líder, você precisa gerar fé nos seus liderados, crendo que é essa fé que vai contribuir para que outros atributos e outros aspectos que são importantes para que se realize aquilo que você deseja, aconteça, como, por exemplo, a resiliência, a determinação, a confiança, a organização também, ela precisa. Inclusive, ontem eu postei 3 erros muito comuns que eu percebo que são muito comuns quando se fala sobre gestão de marca pessoal, que é o quê? Planejamento. Gente, marca pessoal. De novo, vou falar, marca pessoal não é Instagram. Marca pessoal não é YouTube. Não é o planejamento que você faz no YouTube. Não é o planejamento que você faz nas suas redes sociais. Não é isso. Marca pessoal, como eu falei no comecinho, quem não assistiu, volta depois para assistir, tá? Marca, quando eu falo de gestão de marca pessoal, como o próprio nome diz, né? É a gestão de tudo isso, é a gestão do seu você. Não adianta você ter todos os cursos que você acha que é suficiente para você alcançar a autoridade que você quer. Se você não souber fazer essa gestão, se você não tiver um planejamento, o planejamento ele é extremamente importante para que você venha alcançar aquilo que você se propõe fazer. Eu fico até meio... me exalto com isso, porque assim, eu quero abrir a cabeça da pessoa, mas eu sei que não dá.
tá, gente? Então, planejamento é algo muito importante. E quando você vê Deus, ele não tem pressa nenhuma, porque ele tem o planejamento dele. É tanto que Sara se antecipou, ela quis antecipar e só veio complicação para ela. E aqui em Hebreus, tá falando sobre se cumpriu no tempo determinado, que foi exatamente em Gênesis 21, que eu vou ler aqui agora, né? Gênesis 21, 6 diz assim: E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E quando você for ver em Gênesis 21, a Bíblia, lá vai estar escrito assim: e se cumpriu, e Sara gerou um filho no tempo determinado. Então, a influência de Sara foi prejudicada, tá? Ela foi usada de maneira negativa por conta da ansiedade. Ela quis que a promessa se cumprisse antecipadamente. Se você crê na promessa, bom dia, Silvinha. Se você crê na promessa de Deus na sua vida, você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Alguém lembra disso que está escrito na palavra? Não andeis ansioso por coisa alguma. Se existe ansiedade, eu vou te falar, e a ansiedade às vezes ela bate na minha porta. E aí eu tenho que responder para ela o quê? Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei quem é poderoso para me levar ao lugar que eu preciso, para me trazer as condições necessárias para que se cumpra aquilo que Deus prometeu para a minha vida. A ansiedade é o mal do século. A ansiedade, ela está destruindo muitos sonhos. A ansiedade está fazendo muitas coisas desistirem. Não desista. Eu sempre falo para o meu marido assim, que ele fala, tem que acontecer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E às vezes até para as pessoas que estão próximas de mim, eu falo assim, não tenho pressa nenhuma. Quem tem pressa é quem não sabe para onde vai. Mas para quem sabe para onde vai, tá? Para quem sabe para onde vai, não precisa de pressa, precisa de planejamento. Ok? Então, hoje nessa live, hoje o nosso estudo, vamos falar a importância sobre o planejamento da sua marca pessoal. Por isso que ontem, tá? Olha só a coerência que eu sempre falo. Vocês lembram que eu tô sempre falando de coerência, consistência na sua mensagem, naquilo que você tá entregando pro teu público? É a coerência. Ontem eu falei de planejamento. Eu dei dicas. E hoje eu estou falando sobre planejamento de sua marca pessoal. Ok? Então, para finalizar, como eu tinha prometido, tá? A partir de agora, nós vamos começar a estudar, tá? A analisar. Eu quero que vocês aprendam a analisar os atributos e os efeitos desses atributos, das marcas que os heróis da fé estão deixando e que vão deixar um legado na vida das pessoas, na vida das pessoas que vão ler aquela história, tá? Ou aqui para nossa vida hoje, para nossa realidade, aquilo que nós vamos causar de impacto na vida dos outros, ok? Então, por isso que eu falei sobre Gênesis, por isso que eu falei sobre os atributos da marca pessoal de Sara, dentro dessa perspectiva, para que você comece a observar e analisar isso de você mesmo como marca pessoal, tá? O que eu estou gerando? O que eu vou gerar com esse comportamento? Qual o impacto que eu vou causar? Ok? Não dá para mim entrar muito em detalhes, porque essas análises ela tem que ser de uma forma bem mais pontual e de uma forma pessoal, dependendo do teu contexto, dependendo da tua história, dependendo do teu público-alvo, ok? Então, vamos lá. Pra gente fechar aqui, olha só, a identidade, tá? Então, Sara, ela foi uma mulher que recebeu o poder de Deus para gerar
uma promessa. Você também tem esse poder aí dentro de você. Como eu falei na live anterior, os 4 aspectos que eu quero colocar a partir de agora dentro desses estudos, tá bom? Identidade, missão, visão e propósito, porque afinal de contas esses são os pilares que eu considero importante para uma gestão, para você iniciar esse processo de gestão. Se você tiver clareza disso, você consegue fazer as ações de uma forma mais clara, tá bom? Então, identidade. A identidade de Sara, ela, dentro da perspectiva de Deus, tá? Ela era mãe de nações. Então, aqui, qual é a sua identidade, tá? Qual é a sua identidade? Não é quem você é, tá? Com relação a valores, atributos, não é com relação a isso. Eu quero falar agora sobre quem é você dentro da perspectiva de Deus, fazendo um link com a marca que você vai deixar no mundo, ok? Se não tiver claro, gente, é só entrar em contato comigo que depois eu explico melhor, tá? Mas olha só, qual é a identidade de Sara? A identidade de Sara dentro da perspectiva de Deus é que ela é mãe de nações. Ponto. Acabou. Mãe de nações. Para Deus, ela é mãe de nações. Agora, para Sara, ela era o quê? Uma mulher infértil. Você não é a sua situação, tá? Por isso que eu comecei falando sobre a importância de você entender o que é gestão de marca pessoal e o que é marca pessoal, porque senão você vai colocar pontos isolados. Você vai achar que marca pessoal é apenas identidade. Não é. Marca pessoal não é só identidade. Marca pessoal não é só a sua missão. Marca pessoal não é só a sua visão. E marca pessoal não é só o seu propósito, tá? É por isso que você precisa fazer a gestão, porque você precisa gerenciar todos esses aspectos de identidade, que eu já falei. Olha só como isso vai fazer sentido agora. Missão. Qual era a missão da Sara? Como eu já falei, a missão é o que você faz ou o que você precisa fazer. Nesse caso, Sara, esposa de Abraão, ou seja, ela tinha um parceiro, ela teve que peregrinar junto com Abraão, lembra? Ela teve que peregrinar junto com Abraão, porque Deus, quando você for olhar na história lá, porque Deus tinha dado uma promessa para Abraão, tá? De que as gerações deles, de Sara e de Abraão, eles herdariam aquela terra. Então, a missão dela não era apenas ter um filho. Ali era o desejo, ali era a promessa de Deus para a vida de Sara, ok? Então, a missão dela era peregrinar junto com seu esposo para que as gerações futuras, né? Isso, olha só, em fé, hein? Tinha que ser em fé, por fé. Porque quando eles chegaram em Canaã, a terra estava ocupada, lembra? E ela só foi ocupada depois, ou seja, a promessa que Deus tinha feito para Sara e Abraão só foi se cumprir nas gerações futuras, ok? Então, visão. A visão da marca pessoal de Sara. Sara, o que é visão, né? É para onde você vai. A missão é para onde você vai. Então, qual era a visão de Sara? Sarai, no caso, deveria ir para o lugar que a sua geração receberia por herança. A missão ela era peregrinar, né? Que é aquilo que ela tinha que fazer. E a visão é de que a visão é de que ela deveria. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, gente. Peraí. É que Sara, ela deveria ter a visão, tá? De futuro, certo? Da promessa, tá? Que é no caso de Abraão, era Canaã. Então, olha só como já conecta uma coisa com a outra. Se ela não tinha nenhum filho, a visão dela com relação à promessa que Deus tinha para a vida deles dois é que eles teriam muitos filhos. Então, essa é a visão, ok? Agora
conseguir deixar mais claro. Deixa eu só repetir. A visão de Sara era crer, tá? De que ela, tá? Os herdeiros dela iriam herdar a terra de Canaã, tá? Então, ela tinha que crer nisso. E essa fé estava correlacionada com o fato dela gerar um filho e, consequentemente, filhos e mais filhos, tá bom? Então, a visão, ela é muito... Ela é bem para frente. E o propósito de Sara? O propósito de Sara era o quê? O que é propósito? É a sua razão de existir. No caso de Sara, toda a razão de existir da Sara era o quê? Era crer de que ela seria mãe, porque essa era a promessa de Deus para a vida dela. Então, o propósito, ele é individual. Existia o propósito de Abraão, como existe o seu, o meu, ou do seu parceiro, no caso, tá? Mas o propósito específico para a vida de Sara era de quê? É de que ela seria mãe. É de que ela seria mãe. A identidade era mãe de nações. Mas o propósito dela era gerar um filho, porque a gente sabe que ela não gerou... Do ventre dela não veio vários filhos, mas a partir de uma semente veio vários filhos, entendeu? Então, o propósito de Sara, a razão de existir, tá? Que isso aqui é propósito, a sua razão de existir, por que você está aqui? No caso de Sara, era o quê? Era ter fé. Por isso que eu falei sobre a importância da fé para uma marca pessoal, ok? Por isso que é importante você desenvolver essa fé naquilo que Deus está prometendo para você. E essa promessa, da mesma forma como aconteceu com a vida de Sara, nós sabemos que era uma promessa o quê? Impossível. Então, não se apegue ao fato da impossibilidade, mas sim, como fez Abraão. Ele foi chamado pai da fé, por quê? Porque ele creu que Deus era poderoso para fazer. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Sara porque ela creu que ela podia gerar um filho. Cris, como que você sabe disso? Senão ela não estava aqui. Senão ela não estava aqui na galeria dos heróis da fé, porque ela riu. Eu, particularmente, eu acredito que o espírito, quando fala ali que Sara riu, o espírito, naquele momento em que ela riu, né? Que ela sorriu, que ela se alegrou, aquilo ali foi que ativou o poder, porque foi aquilo que gerou esperança dentro dela para que ela fosse capaz de gerar um filho. Então, a fé é o firme fundamento, como está escrito em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas como se já fosse. Então, isso está muito relacionado à visão, ok? Então, gente, agora para finalizar, eu quero deixar aqui as perguntinhas para você, dentro daquilo que nós aprendemos da marca pessoal de Sara. Qual é o legado que você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar? O legado de Sara, olha só, marca, eu particularmente, eu entendo isso, são duas coisas diferentes. Bill Johnson, ele fala que herança é aquilo que você deixa para os filhos, e legado é aquilo que você deixa nas pessoas, tá? Herança é aquilo que você deixa para alguém, e legado é aquilo que você deixa em alguém. E isso se prova aqui em Gênesis 21, 6, quando eu li a respeito de Sara. Eu vou só repetir. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, ou seja, que ela gerou um filho, irá rir-se juntamente comigo. Então, isso aqui foi o legado de Sara, não foi o propósito, foi o legado de Sara. O que você quer que qual é o legado da sua marca pessoal? O que você quer deixar, tá? O que você quer deixar na vida das pessoas, ok? Que é diferente de propósito, que é diferente de missão, que é diferente de visão.
ok? Então, qual o legado que você quer deixar na vida das pessoas através da sua marca pessoal? De Sara foi isso, de que todos deveriam rir quando ouvisse da sua história, de que todos deveriam crer que era possível gerar um filho mesmo na velhice, não foi isso? Pela história? Pergunta número 2. O que você quer que as pessoas recebam ou aprendam através da sua trajetória com Deus? Por que com Deus, Cris? Porque se nós queremos fazer parte da galeria da fé, como Sara, como Abraão, como Noé, como Isaac, né, que é o próximo herói da fé, é Isaac. Nós precisamos inspirar as pessoas a crerem que esse Deus, que o nosso Deus, ele é fiel e que do mesmo jeito que ele cumpriu na minha vida e na sua, ele vai cumprir também na sua vida, que foi o que aconteceu aqui no legado de Sara, ok? E a terceira pergunta que eu quero deixar aqui para você é: quais os milagres que você quer contar? Aqui, essa questão dos milagres é quando você realmente entende que você é a protagonista. Sara se tornou protagonista e você precisa... Sabe, todo mundo está falando sobre essa questão de ser protagonista. Então, seja protagonista da sua história junto com Deus. Eu tenho muitas histórias para contar sobre milagres que Deus fez na minha vida. Então, esses são os meus testemunhos. É isso que vai ficar registrado. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Quem não está no grupo, o link está lá na minha bio, porque a partir da próxima semana eu vou fazer um encontro, tá? Não sei se ainda a cada 15 dias, não sei, dependendo da quantidade de informação. Eu vou fazer um encontro via Zoom. Então, só quem vai estar lá só quem vai estar no grupo é que vai receber o link para entrar na sala, ok? E por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero tirar dúvidas, eu quero... às vezes tem pessoa que tá perguntando para mim: Cris, você acha isso, você acha aquilo? Então, eu quero fazer um aulão, tá? Para saber o que vocês estão aprendendo, quais são as dúvidas, como que a gente pode colocar em prática, tá? Na sua vida, que aí você vai poder falar, você vai poder colocar o seu caso, para que eu possa analisar e as pessoas também lá do grupo, ou que estiverem participando no dia da aula, elas também possam aprender com você e ouvir através da sua história, e pegar insights e tal, e dicas. O meu objetivo é troca. Lembra da importância da parceria? Ok, gente? Então, como eu falei, se você não tá no grupo, entra lá no grupo. Hoje eu vou colocar novamente... Tem 4 folhas, mas eu não vou colocar 4 folhas, porque eu escrevi 4 folhas, como eu falei. Eu vou colocar um resumo apenas dessa questão da marca pessoal, os pontos importantes que são de Sara, ok? Então, um beijo em todos, foi muito bom estar aqui com vocês, eu estou muito empolgada, Deus tem feito maravilhas, grandes coisas na minha vida, quando a gente se propõe a realmente cumprir o propósito que Ele tem, e eu tenho certeza que e o mesmo acontece e deve já estar acontecendo com você. Então, se coloque na posição, creia que Deus, ele é fiel e ele é poderoso para te fazer, né, para te capacitar, para gerar o poder que você precisa, ainda que você esteja infértil na área que você tem crido que Deus vai operar grandemente, ok? Então, um beijo em todos, um bom dia e até quinta-feira que vem. Ou, para quem vai participar da aula, né? Até segunda-feira, às 20h30, tá? Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro na quinta-feira. Tchau, tchau.